Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, lembrar os irmãos que façam o que está acontecendo aqui embaixo, né? Para a gente pregar o Evangelho com mais força aqui dentro do YouTube, dentro das redes sociais, para que Jesus volte o quanto antes. Bom, os pedidos de oração de hoje, o irmão Luciano pediu oração por ele e pela esposa, porque eles já estão programando o batismo já, mas eles têm algumas situações para resolver com relação ao sábado. Então possamos estar orando pelo irmão. Ele e a esposa já têm no coração a decisão mais importante da vida deles, de se entregar a Cristo. Então possamos orar para que Deus abra as portas e eles se entreguem sem nenhum pensamento com relação a dificuldades que possam vir a ter. O irmão Daniel pediu oração pelo filho Diego, que tem esfriado na fé, então possamos estar orando pelo irmão. Sabemos o quanto é difícil ser jovem no mundo de hoje, né? Muitas influências negativas ao redor e realmente tende a esfriar a fé do jovem, então possamos estar orando pelo Diego, filho do irmão Daniel. E o irmão Jeremias pediu oração por ele e pela esposa e pelo casamento. Possamos estar orando pelo casamento do irmão Jeremias, que Deus possa os conduzir, pois o casamento, eu sempre digo, é a instituição criada por Deus, que Deus possa abençoar esse casamento. Bom, o vídeo de hoje ele não é uma pergunta de um irmão, e sim uma resposta de uma irmã nos comentários. A irmã Dais, ela sempre tem comentado nos nossos vídeos, sempre tem respondido algumas perguntas surgem nos comentários. Inclusive tem uma que eu tenho para responder, tá lá na nossa fila. Essa daqui eu pulei na frente porque ela respondeu, e eu acho que é importante a gente esclarecer para todo mundo aqui que não leu os comentários ou só viu o comentário dela, enfim. Ela disse, eu vou ler exatamente o comentário dela para poder responder sem deixar nenhum viés. Talvez eu possa ter entendido ou errado o que ela comentou, mas só para deixar bem claro aqui, né? Ela respondeu esse comentário, ela deixou esse comentário no vídeo sobre as medidas da Cidade Santa serem literais. E ela, sim, as medidas da Cidade Santa são mencionadas em Apocalipse, é literalmente sim, e os números de portas também. Os 144.000 salvos nos últimos dias também é literal. Estes serão os remanescentes vivos quando Jesus voltar. A Bíblia explica quando é visão, e Apocalipse também é a mesma. Explica que os 144.000 são 12.000 salvos de cada tribo de Jacó. Estes seguirão a Jesus onde ele for. Já os que estiverem salvos, que são os gentios, já os que estiverem vivos, que são os gentios, e os mortos, também irão ao céu. 144.000 é o número literal. Vocês estão equivocados, porque Jesus teve os 12 apóstolos que o seguiam. Jesus por onde ele ia, e os 12.000 da vida tribo também seguirão. Ele na eterna, e nós gentios, e também não vamos seguir o reino, mas o veremos, o abraçaremos e moraremos na nova terra, após passados os 1.000 anos. Já os 144.000 seguirão a Jesus eternamente. Bom, deu para ver, a explicação aqui fica um pouco confusa. Às vezes você vai digitar no celular, tem algumas trocas aqui, mas o que ela está querendo dizer aqui resumidamente, e aí pode ser que eu tenha entendido errado, porque tem essas dificuldades que a tecnologia nos proporciona de comunicação escrita, que é o seguinte: ela disse aqui que os 144.000 são literais e são 12.000 de cada tribo de Jacó, literalmente. E eu respondi lá no comentário para ela que os 144.000 não são literais, justamente por causa dessa questão das tribos de Jacó. Mas vamos aos textos bíblicos, e aí eu explico novamente o que eu expliquei para ela. Apocalipse 7, verso 4. Apocalipse 7, verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E aí aqui vai falando aqui das 12 tribos, né?
Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Rubem, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, das tribos de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Então 12.000 aqui de todas as tribos. E aí a gente já começa aqui a entrar naquelas questões do o porquê do 140. Vamos ler o outro verso, né? Depois a gente volta para a explicação. Apocalipse 7,14, que foi o verso que eu tinha esquecido na reflexão passada que eu falei sobre as meninas da cidade santa serem literais. Verso 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, ou seja, os 144.000. Um dos anciões pergunta a João quem são esses 144.000 e João responde, Senhor, tu sabe, são os que... E aí o Senhor responde que são os que passaram pela grande tribulação, que estavam vivos na volta de Jesus. Quando Jesus voltou, aqueles que estavam vivos ali são os 144.000. É isso que o ancião responde a João, quando ele fala que o ancião saberia responder isso. E aí o porquê que não é literal esse número aqui? Quando a gente fala dessas 12 tribos aqui, a gente já começa a ver já que elas são diferentes das 12 tribos de Judá, porque aqui não tem a tribo de Dan. Não são as 12 tribos de Israel lá do início, não tem a tribo de Dan aqui. A tribo de Dan foi excluída e entrou os filhos de José e Benjamim, né? E aí tem explicação porque que não entra a tribo de Dan, que são os legalistas, né? A palavra Dan vem de juízo, e por eles serem, vamos dizer assim, os extremistas, eles não tiveram a parte aqui. Tem a explicação lá em Gênesis e tal, sobre isso. E aí o porquê de não ser literal, voltando, né, a pergunta que a irmã falou que é literal, e a gente acredita, em sua maioria, na igreja, que não é literal. Justamente porque essas 12 tribos de Israel, você já não encontra mais elas, já estão extintas já. Você não sabe, você não consegue diferenciar quem que é tribo de Judá, quem que é tribo de Levi, quem que é tribo de Isacar, quem que é tribo de Benjamim. A gente não consegue mais achar essas 12 tribos. Nem entre os judeus eles sabem essa genealogia deles, de qual tribo que eles são. Isso é uma coisa que se perdeu. Quando aqui fala os 144.000, 12 de cada tribo, está falando justamente que são uma representação como um todo do povo de Deus, porque as 12 tribos representavam o povo de Deus. E aqui os 12.000 de cada um são a representação do povo de Deus que passou pela grande tribulação. Aqui a irmã faz uma diferenciação de gentios, então vamos pegar um exemplo real. Vamos lá, eu tive vivo durante a grande tribulação, passei por ela, sofri tudo aquilo que a gente vai sofrer, os tempos mais difíceis da vida, da história humana aqui nessa terra. Passei por tudo isso, Jesus voltou, eu sou sarro, mas eu não sou dos 144.000, porque eu não nasci geneticamente na tribo de Judá. Não há separação mais entre gentios e judeus. Todos são povo de Deus. E aqui quando fala sobre essas tribos, se está querendo incluir todos aqueles que estão vivos, todos aqueles, independente de ter sido judeu geneticamente ou não, né, que literalmente judeu, mas sim aqueles que aceitaram a Jesus e que são sim agora parte do povo de Deus. Assim como a gente vê lá na história de Noemi, de Ruth, que elas aceitaram e fazem parte da genealogia de Jesus, mesmo não tendo nascido nas 12 tribos lá do princípio. A gente vê em cada detalhe que Deus nos mostrando aqui os pontos chaves que nós somos o povo de Deus. A gente vê todas as cartas de Paulo que não há mais diferenciação entre judeus e gentios. Todos somos povo de Deus. E por sermos todos povo de Deus, todos nós que estivermos salvos e passarmos pela grande tribulação, seremos os 144.000. Eu fico preocupado com relação a esse tipo de questão de é literal, não é literal, porque tem algumas correntes ideológicas
dentro da internet, aqui dentro do YouTube, vocês podem encontrar alguns, eu não sei se é pastor, se é ex-pastor, mas foi pastor na nossa igreja, atuou, hoje é jubilado, enfim. Tem um pastor aqui no YouTube que ele tem pregado que 144 mil são literais, no ponto de que serão 144 mil pessoas. Os 144 mil são literais no que será o povo de Deus que passou pela grande tribulação e estará com Jesus e seguirá Jesus durante toda a eternidade. Sim, isso daí é literal. O povo de Deus que passar pela grande tribulação irá seguir Jesus durante toda a eternidade. Aqui não faz, tá mais pra frente aqui, né? Aqui, ó. Pois o cordeiro que se encontra no meio dos tronos os apacentará e os guiará para fontes das águas. Aqui está falando dos 144 mil que Jesus os guiará, né? Tem aqui a passagem que eles seguirão Jesus todo o tempo, né? Eu acho que eu falei no... Deixa eu ver aqui, isso no Apocalipse 14. Aqui, Apocalipse 14. São esses os que não macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. Então aqui realmente a gente vê que 144 mil acompanham Jesus onde quer que ele vá. Isso é literal. O povo de Deus que passar pela grande tribulação acompanhará Jesus onde quer que ele vá. Não é literal o número em si, né? Pode ser que seja 144 mil, pode ser que seja 143 mil, pode ser 143.999 que serão o povo de Deus salvo, pode ser que seja 150 mil, enfim. Nós não sabemos quantas pessoas estarão de pé, guardando a fé quando Jesus voltar. E a gente não pode afirmar que é esse número se só tiverem 144 mil pessoas quando Jesus estiver voltando. E aí todos serão salvos? E a gente sabe que não. É uma coisa que é muito... Não tem como afirmar que serão isso daqui. A Bíblia e a lógica não dão base para isso. E nós, em outro ponto importante lembrar, nossa fé é uma fé racional. Eu não tenho que crer sem nenhuma evidência. A partir da razão eu consigo entender que a Bíblia se prova nela e na ciência. Eu não posso chegar aqui e começar a falar um monte de coisa e não provar isso dentro da Bíblia. E a Bíblia se prova fora dela, né? A partir do momento que ela se prova fora dela, algumas coisas eu começo a acreditar pela fé. Eu acredito que Jesus vai voltar pela fé, porque se a gente for olhar como está o mundo hoje e como as profecias nos mostram que eles estarão, é uma coisa bem discrepante, mas pela fé eu vejo que isso irá acontecer. Eu vejo que haverá o fim da liberdade, eu vejo que haverá perseguição. Pela fé eu consigo ver isso, mas olhando para o mundo hoje eu ainda não vejo isso com tanta clareza, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, que é a nação mais poderosa, a segunda besta de Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, né? Enfim, e devemos ter cuidado com essas doutrinas que estão ensinando aí pela internet, porque muita gente pega e consegue distorcer a Bíblia, e a gente sabe que a Bíblia tem que se explicar dentro da Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia e tentar explicar fora. Eu não posso distorcer as palavras, pegar uma coisa fora de contexto. Tudo isso que a gente já vem aprendendo já desde que a gente faz o nosso primeiro estudo bíblico. Um texto dentro do contexto. Eu leio um verso, eu leio um capítulo, eu entendo a história em que aquele verso está se encontrando. Eu não posso chegar aqui e dizer que os 144 mil são literais, porque eu olho para cá e se eu falar que 144 mil são literais, eu estou excluindo um monte de gente que vai ser salva aqui, que vai passar pela grande tribulação, vai sofrer muito mais do que muita gente já sofreu e não vai participar dessa bênção maravilhosa de estar com Cristo por toda a eternidade, seguindo Ele, sendo ali um representante, vamos dizer assim, como os discípulos foram aqui, serão discipulados no céu, né, que seguirá Jesus o tempo todo. Os discípulos aqui da terra não terão esse prazer maravilhoso de estar com Cristo durante toda a eternidade, o seguindo de dia e de noite, aonde quer que ele vá. Mas nós que passamos pela grande tribulação, sim, iremos ter esse privilégio, esse prazer.
Então, acho que esse é o ponto. Espero que eu tenha esclarecido o porquê desses 144 mil não serem literais. Eles são literalmente, sim, o povo de Deus. Eles literalmente seguirão, sim, a Cristo durante toda a eternidade, estarão com Cristo, como os discípulos estavam aqui. Mas o número em si não quer dizer que serão 144 mil pessoas seguindo a Cristo. Pode ser mais, pode ser menos, mas serão todos aqueles que passarem pela grande tribulação. Espero ter deixado claro aqui o pensamento, o que a Bíblia diz. E convido aos irmãos agora a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos aberto a Tua palavra, temos estudado. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza sobre os nossos estudos, que o Espírito Santo nos guie e que Ele nos revele a verdade, Senhor amado. Que doutrinas falsas não venham nos enganar e que toda a verdade esteja revelada, venha à nossa mente, venha ao nosso coração e que possamos aplicar isso e possamos ensinar isso, Senhor. Possamos estar preparados para quando Jesus voltar, estarmos de pé aqui, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.